volta com o nosso Fala Mágica. E lembrando para você mais uma vez que a gente está disponível em todos os canais de comunicação, né? A gente está no Spotify, no YouTube, a gente também está no Facebook e no Instagram, tá bom? Então aqui você acompanha no YouTube os episódios completos e lá a gente coloca nas outras redes sociais aí alguns toques para vocês. Pode escutar no carro. Agora, hoje, a gente quer agradecer muito, a gente já está chegando à nossa reta final de ano, gente. Foi um ano maravilhoso, né? Que o nosso podcast a gente mudou de estúdio, a gente fez um estúdio próprio, agradecendo assim a Decalc, que fez um trabalho maravilhoso com a transformação do nosso estúdio, que possibilita da gente trazer todos os nossos convidados, né? A Decalc trabalha aí com adesivação, com envelopamento, tanto de móveis, de carros, de piso, faz um trabalho maravilhoso. A Império das Madeiras, que hoje possui a sua fábrica própria, né, para produção de madeira. A gente vai mostrar para vocês isso também lá, tanto aqui no nosso YouTube, tanto também lá no nosso Instagram. Essa transformação dessa fábrica, que eles fazem móveis, fazem peças maravilhosas lá na fábrica. Então a gente agradece de coração também Império das Madeiras. A Flávia, arquiteta, né? A Flávia esteve com a gente, fez o nosso projeto maravilhoso aqui do nosso estúdio. A gente também tem que agradecer o Adalberto da Contemporânea, que tem uma história muito bacana, era da comunicação, depois montou a loja, né? Que hoje aí é campeã de venda e vende móveis, tem a fabricação também, faz projetos de móveis planejados. Então a gente tem que agradecer muitíssimo a esses colaboradores e parceiros neste ano de 2022, que foi possível que a gente desse início aí a esse grande projeto que a gente fez, o nosso Fala Mágica, né? Trazendo inovação e trazendo pessoas para estar aqui falando com a gente também direto, né? Que isso é extremamente importante. Agradecer também a parceria da Mágica Empresarial, que fica responsável aí pela edição, né? A equipe toda trabalhando no marketing, na venda, no departamento comercial e departamento de criação aqui do nosso Fala Mágica. E a você que esteve aí acompanhando, né? Todos esses episódios durante tanto tempo. A gente vai dar só uma pequena pausa aí de férias. Em janeiro a gente volta com novas participações aqui também. E hoje a gente vem falar sobre questão de audição. Vamos mostrar para vocês aparelhos de audição, falar um pouquinho. Estou recebendo aqui, né, a Marcela Martinelli da Ativari, que já esteve aqui conosco para poder falar um pouquinho sobre audição. Ela que é fonoaudióloga e ela é especialista em aparelhos. Tudo bem? Tudo bem, Cris. Bem-vinda mais uma vez. Tô ótima. Obrigada, que bom. Que bom, né? Eu tava vendo os depoimentos, né, de algumas pessoas. Que coisa mais linda, né? É muito de gostoso. fazer as pessoas retomarem assim a socialização através da audição, né? É muito emocionante, é o que me move a trabalhar com isso. Bom, você trouxe alguns aparelhos aqui pra gente. Gente, eu tô encantada como modernizou, né? Porque antes a gente via aparelhos de audição grandes. Hoje a gente vai mostrar aqui alguns. Inclusive até o maior é tão pequeno que quase não dá nem para perceber, né? Porque antes tinha essa questão também da pessoa ficar com vergonha, né? De usar um aparelho, das pessoas perceberem. E hoje é super tranquilo. Vamos começar falando dos menores. Vamos. Gente, eu vou mostrar aqui, ó, vou pegar um deles aqui, vocês conseguem enxergar, é tão pequenininho que até a minha unha é maior do que esse aqui, gente. Ele não deve ter quase 1 centímetro. É menor que uma moeda. E uma anteninha fica parecendo até coisa de filme, né? É surreal, gente, uma anteninha muito pequenininha, transparente. Esse aqui, então, ele é bem pequenininho, né? Esse daqui é o menorzinho que a gente tem. Ele é o queridinho, né, dos pacientes que têm perda de audição. Sim. Ele é um aparelho intracanal, ou seja, ele fica todo dentro do ouvido. E é um aparelho intracanal de adaptação instantânea. O que é isso? A gente não precisa tirar o pré-molde do ouvido do paciente para fazer esse aparelho. Então, a gente troca essa borrachinha que fica em volta do aparelho, ela pode ser trocada. Bem isso, dentro, né? Ela fica de acordo com o tamanho do conduto auditivo e aí o paciente ele já consegue colocar o aparelho no próprio consultório e já sair usando. Ó,
Não dá nem pra ver. E assim, quais são os cuidados? Não pode molhar? Todos os aparelhos auditivos têm praticamente os mesmos cuidados. Sim. Não pode molhar, Sim. vai tirar para dormir e para tomar banho. E um outro cuidado que vai ter com a higienização dos aparelhos. Cada aparelho tem uma forma de higienização e de colocar o aparelho num desumidificador. Aqui nós temos o exemplo de um desumidificador de sílica e tem também o eletrônico que você coloca na tomada. Sim. Então ele vai sugar a umidade do aparelho auditivo e vai fazer ele durar mais tempo, porque ele é um eletrônico. E todo eletrônico não pode estar próximo de umidade. E a umidade, ela vem do nosso corpo, ela vem da cera, ela vem do suor, ela vem do próprio ambiente, que em épocas, né, do ano estão mais úmidas, outras mais secas. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com essa umidade do aparelho auditivo. Entendi. Então a pessoa está na rua, começou a chover, então são todos os cuidados. Para tomar banho tem que retirar, né? Isso. Se estiver chovendo na rua e a pessoa com sombrinha ou em algum local coberto, não tem problema nenhum. Tem gente que pergunta se dá choque, né? Se tem que tirar por causa dos raios, dos trovões. Não tem problema nenhum. O aparelho auditivo não vai causar nenhum desconforto para você nesse sentido e você só vai se preocupar se vai molhar o aparelho auditivo ou não. Por ele ser um eletrônico, ele não pode molhar. Gente, só a Ativari tem os melhores produtos nacionais importados. Tô assim, encantada. E falando ainda sobre isso, tem vários tipos de carregadores, né? Porque olha só, esse aqui é parece até carregador de celular, lembra, né? Porque tem USB, né? Então conecta na tomada, isso, né? Todos eles têm a durabilidade de quanto tempo diário, assim? Esses são 3 modelos de aparelhos auditivos recarregáveis. Olha, estou mostrando aqui. Isso. Todos eles com USB? Todos eles com USB. Olha só, gente, coloca na caixinha, conecta no USB, coloca na tomada e carrega assim, ó. Isso. Eles carregam por indução. Então, o paciente ele vai estar usando o aparelho auditivo, ele tira o aparelho e coloca direto no carregador que ele já começa a carregar. Diferente dos outros aparelhos de pilha, quando você tira o aparelho do ouvido, se ele é de pilha, você tem que abrir a gavetinha de pilha para não ficar gastando a pilha à toa. Então você tira, abre e guarda o aparelho na caixinha dele. Os aparelhos recarregáveis, você não precisa fazer isso, porque nem gavetinha de pilha eles têm. Esse aqui é o ideal, então, né? Eles já são sem gavetinha. Parece um fone de ouvido mesmo, né? Que a gente coloca na caixinha e carrega. Eles são ideais para quem quer praticidade no seu dia a dia e também para aquelas pessoas que têm dificuldade de manuseio com peças menores. Então tem alguns idosos que têm, né, uma sensibilidade menor nos dedos, ou as pessoas que têm dificuldade visual também. Então, tem pacientes que têm cegueira, né, devido a diabetes, então os mais indicados são os recarregáveis. Sim, exatamente, ainda tem esse problema. Então, esse aqui que tem a pilha, gente, também é minúsculo, ó, é bem pequeno, sabe? Esse é lançamento. Esse é lançamento? E aí a pilha também que você fala não é uma pilha, nem aquela menorzinha, gente, é uma coisa como se fosse uma bateria, né? É muito pequenininha, é o tamanho de uma bateriazinha quase de relógio, né? Isso. Aqui, ó. Como se fosse uma baterias. Aqui tem 6 baterias. E ela é recarregável? Essa não é recarregável. As baterias recarregáveis são essas que já vêm no aparelho, que a gente não tem acesso para abrir e fechar a gavetinha. Sim. Essas outras baterias, elas são descartáveis. Mas tem muita durabilidade. É assim, ó. As baterias menores, essa aqui é a menorzinha, que são para esses aparelhos menorzinhos. Sim. Elas duram em torno de 5 dias. Aí a própria pessoa faz a troca da bateria. Sim. Os aparelhos um pouquinho maiores, que são maiores, a gente fala assim, né, em comparação, que continua pequeno, ele usa a bateria 312, que é uma bateria um pouco maior que essa, e dura em torno de 7 a 10 dias. Sim. Os aparelhos de pilha 13, que é esse que eu te disse que é de lançamento, que é um aparelho pequeno, mas com uma pilha maior, que é a pilha que dura em torno de 15 dias, de 10 a 15 dias. Sim.
E os aparelhos Super Power, que é para perda profunda, aí eles usam uma bateria 675, que é uma bateria maior, e aí ela tem uma durabilidade conforme a potência que o aparelho precisa, Sim. né? Quando você fala de perda maior de audição, até qual grau, vou falar assim, grau, né? É grau mesmo, é tá grau, certo? É. Quanto por cento, assim, por exemplo, a pessoa perdeu 80%, é um grau elevado, até qual grau que a pessoa que faz essa perda e ela consegue ouvir, ou é 100%? É ótima a sua pergunta, assim, porque é muito cultural a gente falar em percentual de perda, né? Todo mundo fala, eu perdi 50%, Sim, perdi 30%. Mas a gente não utiliza esse termo de percentual, a gente utiliza o grau da perda auditiva. Grau da perda. Então a gente tem a perda auditiva leve, depois vem a moderada, a severa e a profunda. Então a pessoa, em todos esses graus de perda, até a perda profunda, a gente tem recurso para usar o aparelho auditivo. A gente não tem recurso para quem perdeu tudo, né? Não tem absolutamente nada de audição, que a gente chama de anacusia, ou cofose, ou aquela pessoa que uma profunda assim lá no limite e que já não tem mais inteligibilidade de fala. Então a gente vai colocar o aparelho, ela vai ter só ruído. Ficou muitos anos sem colocar o aparelho. Então o interessante é começou a perda, já fazer o uso para não chegar a esse nível Exatamente. de ficar dessa forma. Tem doenças que vêm, inclusive até uma perda súbita pode ocorrer. A pessoa dorme bem, acorda sem ouvir nada de um ouvido. Ou eu tenho paciente criança que estava nadando, brincando na beirada da piscina, de repente veio uma perda súbita. Então, tem casos que a gente consegue agir antes, né? Já começou a virar perda, já corre, já olha, porque a adaptação ela vai ser mais fácil e a gente tem a possibilidade, por exemplo, de pensar num aparelho bem pequenininho, né? Quanto maior a perda auditiva, né, a necessidade de potência do aparelho, às vezes pode trazer um aparelho com tamanho maior, né? Mas ainda tem solução, né? E um caso que tem uma perda súbita ou uma meningite, né, ou uma doença que já traz a perda mais profunda, mais severa, que não tinha como a gente agir desde o começo, a gente ainda também tem solução. Olha, a gente vem então, vamos falar da vacinação, né? Isso. Vamos vacinar, gente. Vacinar as crianças, tá vendo? Até a meningite causa até perda da audição. Causa né? Sim. Bom, ó, lá na Ativar, gente, além da Marcela, ela vai fazer toda essa análise para vocês verem, vai levar os aparelhos para vocês. Como a gente disse, a Ativar vai até a casa das pessoas, né? A gente atende toda a região de Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, então é super tranquilo. E ela vai fazer, né? Ela vai pedir, claro, os exames corretos e tem os acessórios. Então você que está aí na sua casa, às vezes você tem um aparelho muito antigo, quer mudar, Ativar e tem aparelhos novos para poder oferecer para você. Tem os acessórios para você dos aparelhos também, né? Porque não é só a venda do aparelho, a manutenção do aparelho também é tão importante quanto, né? Deixa eu te contar de uma tecnologia muito bacana que você vai adorar. Esses aparelhos auditivos, eles têm conectividade direta com celulares também. Ah, não acredito, gente. Tá parecendo um negócio de espião aqui agora. Então, o que acontece? Se você, né, adquirir um aparelho que tem essa tecnologia, que na maioria deles aqui a gente tem. É Bluetooth, alguma coisa assim? Então, tem por Bluetooth, tem por radiofrequência, tem várias formas. E aí, o que acontece? Você transforma os seus aparelhos auditivos em fones de ouvido. Então, seu celular vai tocar dentro do aparelho auditivo. A fala da pessoa do celular vai sair dentro do aparelho auditivo. É um fone, só que é um fone muito mais moderno, né? Você vai ouvir vídeo, né? Tudo que você faz no seu celular que tem som, você vai escutar dentro do aparelho auditivo sem outras pessoas estarem ouvindo, né, o que você está ouvindo. Então, olha só, além de comprar um aparelho de audição, ela vai estar levando também um fone de ouvido, praticamente, tudo incluso.
ouvido no mesmo aparelho. Isso, e né? não são todos, a maioria deles tem conectividade direta com o iPhone, com a tecnologia do iPhone. Sim. Mas nem todo mundo tem iPhone. Uhum. Então nós temos aparelhos auditivos que também têm conectividade com Android. Com Android. Isso. Ótimo. E os que não conseguirem fazer essa conexão, né, aí pode usar os acessórios também que fazem essa conexão com o celular. Uhum. Hoje em dia os aparelhos têm tecnologias, inclusive assim, se você perdeu o aparelho auditivo, você consegue localizar o aparelho auditivo através do aplicativo. Sério? Todos eles têm aplicativo Então, no gente, celular. dá pra usar um aparelho desse aqui bem pequenininho, porque eu sou dessas que sai perdendo tudo, né? Eu vou até colocar um aqui, gente, esse aqui bem pequenininho. Deixa eu mostrar um aqui também, tem cor da pele, gente. Esse aqui, então, ó, da cor da minha pele, não dá nem pra perceber, né? Esse é E, da orelha gente, esquerda. esse é da esquerda? É. E essa anteninha, ela fica sempre para baixo. Sim. Isso. Ai, gente, que legal. É fácil, né? É. Já coloquei. Que legal. É muito E ó, se simples. quiser, pode pôr o cabelo, Pode. balançar a cabeça. Pode. Adorei. Mas agora esses aqui tem alguma restriçãozinha, né? Esses Porque, por menorzinhos, exemplo, sim. esses aqui você já tinha me falado que, por exemplo, a pessoa que dá cera demais no ouvido não poderia Isso. utilizar. Ou a pessoa que tem otite de repetição, que é a inflamação, né, de ouvido. Uhum. Então, por quê? Gera muita umidade no ouvido. Uhum. E aí, como ele é um eletrônico que fica totalmente dentro do ouvido, ele vai queimar. Então, ele não é indicado para esse tipo de perda auditiva. Uhum. Por ele ser tão pequenininho, a potência dele também é restrita. Então a gente consegue atender a perdas até moderadas, de leve a moderada. Então a gente tem que analisar caso a caso, né, para ver se é indicado esse menorzinho sim, para as pessoas. O que mais atende praticamente todos os tipos de perda são os de receptor no canal. São esses aparelhos que tem a potência deles está aqui na ponta, nesse cabinho, e a tecnologia deles está aqui atrás. Se a pessoa for perdendo mais a audição, a gente troca somente essa pecinha, porque a gente coloca uma que tenha mais potência. E aí essa pecinha transparente, ela encaixa aqui dentro do ouvido? Isso aqui, ó, vou colocar para você. Essa parte fica atrás do ouvido. Sim. E essa daqui a gente coloca dentro do ouvido. Que é transparente. Que é transparente, e a outra fio fica de cabelo. Exato, não deu nem pra perceber. Não dá nem pra ver. Eu já até perdi. Não saiu não. Continuou aqui. Eu não tô conseguindo ver, gente, daqui. De tão imperceptível. Ficou da cor da pele. Não brilha nem nada. Olhando daqui já não dá nem pra ver mais. Impressionante. Esse daqui é muito discreto e atende a maioria das perdas auditivas. Sim. Quando a pessoa tem uma perda auditiva, por exemplo, devido a otite de repetição, né, que já está descartado. A otite leva à perda da audição? Leva, porque a inflamação recorrente, ela vai trazendo uma alteração na condução do som. Se ela for, por exemplo, uma secreção que sai, né, do ouvido, ela perfurou o tímpano para essa secreção sair. Entendi. Então isso vai trazer uma perda auditiva. Se ela tem recorrentes infecções, ela vai ter uma perda auditiva permanente. Se ela teve uma infecção, pode ser que ela retome essa audição ao normal. Mas se ela tem isso recorrente, aí ela não consegue manter essa audição normal como ela era antes. E aí não é indicado nem esses pequenininhos que ficam totalmente dentro do ouvido e nem esses que tem um receptor dentro do canal, porque senão o receptor vai queimar com a umidade. Então é indicado os aparelhos ou de tubo fino, porque aqui é somente o tubo que leva o som até o ouvido e a potência e a tecnologia estão dentro do aparelho auditivo que fica fora do ouvido. Ou, dependendo do grau da perda, tem que ser um molde de acordo com o ouvido da pessoa. Sim. Então, ele pode ser ou de tubo fininho ou de molde. Mas essa peça também transparente, fica né? toda dentro do ouvido. Então, a pessoa não vê. Ó, essa daqui, eu vou te mostrar com um aparelho maior. Que é o de gente, maior esse aqui é um potência. aparelho maior, porém ele ainda é muito pequeno. Esse daqui é um aparelho power para perdas profundas.
Então, a pessoa, para perda profunda, ela não tem a opção do tubo fino, ela só tem a opção do molde. Sim. Então, a gente vai fazer esse molde de acordo com o ouvido do paciente, e aí ele vai usar o aparelho auditivo, que mesmo sendo um aparelho auditivo power, sim, ele já é bem discreto. Já não dá nem para perceber também. E esse é o maior que tem. E esse é o maior que tem. E desde o menorzinho até esse maior que tem, desde a potência mais leve até a potência mais profunda, todos têm aplicativo no celular para o próprio paciente aumentar, diminuir o som do aparelho auditivo. Alguns deles têm um localizador, né? Se a pessoa perde o aparelho, que interessante, gente. Ela clica no aplicativo, ele busca no Google Maps, assim, ó, ele mostra, como se fosse, sabe aquele mapa do Google? Sim. Ele mostra onde que está o aparelho auditivo. Para os pacientes que fazem tratamento de zumbido com o aparelho auditivo. Eu queria muito te falar sobre essa questão de zumbido. Tem tanta gente que queixa, fala que, nossa, que tá ouvindo um barulho. E isso também é decorrente da perda de audição? Pode ser. Uma das maiores causas do zumbido é a perda auditiva, mas pode vir de outros fatores, alguns fatores metabólicos ou alguns fatores dentários, ou fatores musculares. Tem várias questões que podem trazer essa perda, esse zumbido, além da perda auditiva. Sim. E tem tratamentos para o zumbido que são através dos aparelhos auditivos. E aí consegue eliminar o zumbido? Muitas vezes consegue pelo menos reduzir e trazer um conforto maior usando o aparelho. Isso, é assim, ó, quando coloca o aparelho auditivo, mesmo sem ligar a tecnologia do zumbido, né, que é o gerador de som, só de amplificar os sons do ambiente já reduz o zumbido, porque o cérebro ele começa a prestar atenção nos outros sons. Gente, então olha só, eu nem sabia disso. Isso. Então não quer dizer às vezes que é um barulho, né? É a falta talvez até de identificação do próprio som ambiente, poderia ser? Não, o zumbido, ele sempre isso, ele sempre é um barulho que existe para aquela pessoa. Só que ele existe só para aquela pessoa. Ele não é um barulho do ambiente, é um barulho que está dentro dela. E a gente consegue, inclusive, mencionar esse ruído, né, esse barulho, através de alguns exames. Sim. Então a gente vê a intensidade, a frequência desse ruído, né, que está atrapalhando essa pessoa, incomodando essa pessoa. Que deve ser realmente um incômodo. E aí, com o aparelho auditivo, nós temos a tecnologia tanto de tratamento específico para o zumbido, que é o gerador de som, quanto a gente já começa a tratar o zumbido só de colocar o aparelho auditivo, muitas pessoas já começam a sentir um alívio. Porque quando coloca o aparelho, ele amplifica os sons, e aí o som interno dela, o zumbido, fica mascarado, vamos dizer assim, pelos sons do ambiente. Pelo som do ambiente. E aí o cérebro dela começa a prestar mais atenção nos sons do ambiente do que no som do ruído que está dentro dela. E isso já traz um grande conforto para ela. Se mesmo assim a pessoa ainda continuar com a queixa grande, né, do zumbido, tá um incômodo muito grande desse zumbido, aí a gente pode ativar o gerador de som, que vai tratar esse zumbido de uma forma mais específica, trazendo também um alívio para a grande maioria dos casos. Uma qualidade muito importante. Isso. Gente, outro aparelho aqui que eu vou mostrar para vocês é esse aparelho aqui, que a Marcela também estava me explicando, que é o seguinte. Esse aparelho aqui, vamos supor que na sua casa você e seu filho, você e seu esposo, e no caso você não escuta muito bem, né? E aí você precisa de aumentar o volume da televisão, só que as outras pessoas que estão ao seu redor escutam perfeitamente, né? E aí como que a gente diminui esse impasse de que ou tem que aumentar ou tem que diminuir a televisão? Você que usa aí o seu aparelho, está tendo a necessidade de aumentar, né, o volume da televisão. Esse aparelho, gente, ele é específico para você aumentar ainda mais, porém só para você. Isso, não é isso? É isso mesmo. Como que ele funciona? As pessoas que usam aparelho auditivo, eles também podem se perguntar o seguinte: mas eu já estou com o aparelho auditivo, eu não vou escutar melhor a televisão? Sim. Sim, vai escutar melhor a televisão.
Mas a televisão, ela é uma situação muito complexa, porque muitas vezes são colocadas as pessoas falando, né, uma propaganda ou numa novela, e sempre tem uma música de fundo acompanhando. Uma trilha, que é o que a gente chama de trilha. Isso. Então isso atrapalha muito as pessoas que têm perda auditiva, mesmo usuários de aparelho auditivo, porque isso é uma situação desafiadora para elas. Entendi. Então, mesmo com o aparelho auditivo, se a pessoa ainda tiver dificuldade de entender, de acompanhar tudo que está na televisão, a gente indica esse tipo de acessório, que vai ser ligado diretamente na televisão e ele pareia, né, com os aparelhos auditivos de forma sem fio, e a própria pessoa, o próprio paciente pode aumentar ou diminuir o som que vai sair dentro do aparelho auditivo sem incomodar as demais pessoas. Sim. Então o som da televisão vai vir direcionado para o aparelho como se ele tivesse como um fone de ouvido, da mesma forma que é pareado com o celular. Gente, super interessante essas novas tecnologias, né? Aqui tem um outro produto também, esse aqui é para higienização do aparelho. Isso, higienização dos moldes, quando a gente precisa limpar esse moldezinho, porque ele fica todo dentro do ouvido, no ouvido tem cera. Sim. Então é normal a gente ter que limpar e higienizar. Então a gente pode limpar com um paninho úmido, só o molde, tá? Pode lavar esse molde, pode usar, sabe, lenço umedecido de bebê? Pode fazer essa limpeza também com lenço umedecido. E quando lavar, aí a gente vem com essa bombinha de ar e seca o arzinho, com o arzinho, a água que fica ainda aqui dentro. Porque lembrando que a gente não pode ter umidade no aparelho auditivo. Então esses são os que tem molde. E aí feita a higienização correta, volta e conecta. Isso, conecta e usa normalmente. Os de tubo fino a gente também consegue desparafusar daqui e passar um fiozinho, como se fosse uma piaçavazinha que a gente até trouxe. Passa o fiozinho aqui dentro. Essa borrachinha também sai, ela é lavável. Então, ele desconecta todo para fazer a limpeza. Sim. E os aparelhos que são receptor no canal, a gente só tira a borrachinha e faz a higienização da borrachinha. Gente, é sensacional, né? Então, assim, a Marcela trouxe aqui hoje todas as possibilidades, né? Algumas das possibilidades de aparelho, mas lembrando que para fazer o uso é necessário primeiro, né, uma avaliação. Né? Os exames corretos para saber qual será o melhor aparelho, a partir de qual idade, quantos meses que pode já usar? Olha, os diagnósticos, quanto mais precoce for o diagnóstico, a gente já começa a protetização. Então, se a pessoa conseguir fazer o diagnóstico do bebê com 6 meses, 4 meses, já pode começar. E já consegue colocar no bebê o aparelho auditivo. E aí, ao passar dos anos, né? Claro que vai também trocando, né? Porque vai mudando o tamanho da orelhinha da criança também. Então, ó, a partir de 6 meses já tem aparelhos específicos para utilizar, né? Tem aparelhos pediátricos, inclusive. Olha só que interessante. E tem todos os acessórios. Então, na Ativare você vai encontrar todos os acessórios para você. Você que já tem o seu aparelho, quer mudar, quer renovar, entra em contato com a Ativare também, né? E vai até você também. Então, se você mora aí, região de Ouro Branco, Conselheiro Lafayette, Carandaí, enfim, Queluzito, Jeceaba, várias cidades aqui da região. Se você não conseguir vir, agendar aí a sua consulta, né? Para ver qual será o melhor aparelho para você, a Ativare vai até você. Então hoje vocês conheceram aí um pouquinho dos aparelhos, né? Que, gente, super tecnologia, é fantástico, foi desafiador, né? Tecnologia mesmo. Recarregadores aí, ó, portáteis, acessórios para aumentar o volume da televisão individual. Fora que hoje você pode conectar, ó, isso aqui, ó, transparentezinho, fica super discreto. Conectar o seu telefone aqui. Sensacional. Vergonha é não ouvir, não é usar o aparelho. Exatamente. Né? Porque hoje em dia a gente tem muitas possibilidades, uma estética muito bacana. E para pessoas que perdem aparelho, né, que são mais desastradas ou descuidadas, a gente também trabalha com o seguro dos aparelhos auditivos.
porque a pessoa faz um investimento, né, financeiro e na sua qualidade de vida e ela não pode ficar sem essa independência que ela adquiriu. Exatamente. Né? E tem várias formas de pagamento tem também. Várias formas, né? a gente então você parcela. pode fazer o seu seguro também lá na Ativare. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Muito obrigada, querida. A gente que agradece por você trazer aqui essas novidades, né? Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, vai renovar e vai começar a ter assim, um outro pensamento também sobre isso. Isso, muito obrigada por nos permitir trabalhar, né, com essa informação para as pessoas e quebrar esses preconceitos na utilização dos aparelhos auditivos. Verdade. Vamos tratar a perda auditiva. Gente, a gente vai deixar aqui o telefone de contato também da Ativare para você entrar em contato hoje mesmo.